os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Eu espero que quando esse vídeo chegar até os meus companheiros, aos meus amigos, aqueles que, como eu, como pastor, guerreiam a causa do Senhor e que não têm por preciosidade a sua própria vida, contanto que realize a obra do Senhor. Eu espero que ao chegar esse vídeo até você, a sua família estejam bem, como a igreja em que você pastoreia. Eu gostaria de falar para vocês neste dia, baseado em 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 58. Eu gostaria de falar com vocês em rápidas palavras sobre 3 bases para o pastorado, ou para um pastoreio com profundidade, exercendo o ministério com alegria. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. 3 bases para o pastorado: firme, constante e abundante. É preciso ter esses três fundamentos para termos um ministério perseverante, para termos um ministério longínquo. É preciso ter essas 3 bases. Primeiro, Paulo convida a sermos firmes. Portanto, meus amados e queridos irmãos, sede firmes. Quando eu penso nesta palavra ser firmes, eu imagino um monte, eu imagino uma montanha, e aí vem em minha mente Salmo 125 e o versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme. Eu vou ler para os irmãos: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. São como um monte de Sião, que permanecem firmes, inabaláveis. Surgirão as dificuldades? Sim. Surgirá o medo? Sim. Surgirá a angústia? Sim. Mas devemos ser como montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, permanece firme. Eu convido o meu amado irmão, meu nobre companheiro, não se abale pela circunstância, não se abale pelas dificuldades, não se abale pelos problemas familiares que surgirão, não se abale com as enfermidades e com as doenças que surgirão. Eu vos convido a ser firme, como monte de Sião. Os que confiam no Senhor
serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Segunda base, Paulo nos convida a sermos constantes. Infelizmente, tem pessoas que param muito cedo. Tem pessoas que desistem muito cedo. Mas a Bíblia nos convida aqui a ser constante. E quando eu penso nessa palavra ser constante, a Bíblia compara o cristão como um corredor, uma pessoa que corre em um estádio. E o ministério pastoral, sim, nós estamos como correndo em um estádio. Estamos como correndo em uma corrida olímpica. Agora, o que eu fico mais emocionado, o que me deixa feliz, é saber que nesta corrida espiritual, o vencedor não é quem chega primeiro. O que vai receber a coroa não é o que se destaca em primeiro lugar. O que eu fico feliz é saber que o primeiro poderá ser o último e o último ser primeiro. Aleluia! O que me alegra é saber que todos seremos vencedores. Não haverá primeiro, segundo, terceiro lugar. Paulo diz: correi de tal maneira que o alcanceis. E quando eu penso na corrida espiritual, eu penso não em uma corrida explosiva, mas eu penso em uma maratona. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, e o versículo 1, o escritor aos Hebreus, ele diz o seguinte: portanto também nós, pois que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, deixando que os embaraços, deixando que os empecilhos, deixando que os obstáculos para trás e correr com paciência. E quando eu penso nesta corrida espiritual, eu penso como uma maratona, não simplesmente aquela corrida explosiva. Às vezes nós estamos no campo trabalhando, e às vezes alguém muito mais novo do que nós no ministério está naquela corrida pujante. Vamos orar para que ele prossiga nessa corrida. E almas que se salvam, batismo que acontece, e de repente a gente olha para o nosso ministério, para o ministério do companheiro, e olha que não está correndo tanto como o outro. Eu vou dizer uma coisa para você: o importante é chegar. O importante, aliás, é nunca parar e chegar no final. Isso que é o mais importante, é correr com paciência. Nos estádios existem aquelas corridas explosivas, e também existe aquelas corridas que é uma verdadeira maratona, como por exemplo a São Silvestre, que não ganha o que é mais explosivo, ganha aquele que é ponderado, aquele que é paciente, aquele que corre com perseverança. Ele não para, ele não desiste. Vem o cansaço, vem a dor, mas ele está ali correndo, ele está correndo, porque o alvo dele é chegar. E um dos detalhes também, em uma corrida, não é a maneira que você sai, principalmente uma maratona,
Não é da maneira que você sai e já sai destacando na frente. O importante é a perseverança. O importante é correr com paciência. Como diz o escritor aos Hebreus, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Terceira base para um ministério, para um pastorado profundo, é sermos abundantes. Quando eu olho para essa palavra abundante, é nós mergulharmos em Deus profundamente. É nós mergulharmos na palavra do Senhor profundamente. É nós mergulharmos no oceano do Espírito profundamente. É sermos abundantes nas coisas de Deus. Primeira base, ser firme. Segundo, ser constante. E terceiro, ser abundante. E eu me lembro das águas purificadoras do profeta Ezequiel, no capítulo 47 do seu livro, e do versículo 1 em diante. 4 vezes a água é medida por 1000 côvados. A primeira medida vai até os tornozelos. A segunda medida vai até os joelhos. A terceira medida vai até os lombos. E a quarta medida são águas muito profundas, que só vai a nado, só vai a mergulhos. E eu gostaria de convocar o meu irmão e o meu companheiro. Não fique só no superficial de Deus. Não fique só no meio superficial de Deus, mas vá às águas profundas. Deus tem coisas maravilhosas para nos revelar. Salomão, em Provérbios, diz: eu amo os que me amam, disse Deus, e os que de madrugada me buscam me acharão. Jeremias capítulo 33, e o versículo 3 diz: clama a mim, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Quando nós mergulhamos em Deus, quando nós mergulhamos nas coisas espirituais, coisas profundas Deus nos revela, coisas tremendas o Senhor traz para nós. Então, meu irmão, além de ser firme, de ser constante, seja abundante no Senhor. Seja abundante nas coisas de Deus. Mergulhe nas coisas de Deus. Eu me lembro quando era criança, eu gostava muito de rio. E por muitas vezes apanhei. Cheguei a ser amarrado no pé da cama para não ir para o rio, pois a minha mãe tinha medo de eu morrer afogado. E eu me lembro que a coisa mais gostosa que tinha era na época das águas, quando o rio se enchia. E aí tinha um barranco muito alto perto do rio. E a gente juntava aquele monte de meninos, de garotos. E lá do alto daquele monte, a gente pulava mergulhando. Era uma delícia. Eu confesso para você, por umas 2 vezes eu achei que eu não ia voltar ao nível da água, porque eu fui muito profundo, desci muito profundo, e quando eu comecei a voltar, eu achei que ia morrer afogado. Aleluia! Mas eu morri, eu estou aqui com vocês. Então eu penso que é isso, que a gente mergulhar profundamente nas coisas de Deus. Leia a Bíblia, examine a Bíblia, estude a Bíblia, coma a Bíblia, se alimente da Bíblia, mergulhe-se nas águas do rio do Espírito de Deus. Aleluia! Deus te abençoe e te guarde. 3 bases para o pastorado: ser firme, constante e abundante.